Beleza. É, então, o tema que a gente escolheu hoje é a respeito da santidade, que é um tema que acho que a maior frição dos evangélicos ou dos cristãos, né, é entender um pouquinho melhor a santidade de uma forma mais ampla e entender o que é a santidade para nós cristãos tem alguns caminhos que a gente tem que trilhar, né, Lu? Uhum. Esse termo santidade, ele sempre foi muito trabalhado no nosso meio cristão e nos últimos anos, no meio evangélico, ele cresceu muito, assim, os comentários, textos, músicas, tudo que envolve santidade passou a crescer muito. Isso é uma coisa legal que foi se dando mais importância a esse termo. Mas, por outro lado, também tem um ponto negativo que foi a distância que chegou do que a Bíblia diz sobre isso, ou do que a tradição cristã traz sobre esse tema, trata sobre esse tema. Talvez o termo tenha perdido um pouco o sentido, ele tenha ganhado um outro significado, né? Uhum. E no nosso contexto cristão, vou por cristão, mas envolvendo evangélicos e católicos, né? Uhum. Talvez a santidade tenha sido encarada hoje como alguma coisa que é característica apenas daqueles que são santos. Quando você fala assim, fulano é santo, você está querendo dizer que ele tem uma conduta impecável, né? Ou seja, ele não tem nada que faça com que ele seja ruim. Ele é um cara bom, ele é um cara honesto, ele é um cara que faz as coisas certinho. Uhum. Acho que ganhou essa conotação dentro do nosso contexto, né? E nós vamos entender que é um pouquinho mais do que isso, né? O termo santidade, segundo a palavra de Deus, ela ganha um significado, um contorno um pouco maior, né? Então a santidade, quando a gente fala de santidade, é óbvio que a gente, dentro do nosso contexto, acaba lembrando de uma conduta exemplar. Uhum. Quando você fala fulano é santo, está dizendo que ele é quase que o próprio Jesus, né? Uhum. Então, às vezes melhor que Jesus, né? Tem uns que querem ser santos que querem ser melhor que Jesus. Que até usam aquele versículo lá que Jesus falou: quem crê em mim fará obras maiores que a minha, né? Então, às vezes, gosto de usar esse texto para falar dizer, isso. né? Claro que entender que nós somos santos vai além daquilo que a gente está acostumado a ouvir, da conduta, de não pecar, de lutar contra o pecado. Uhum. Então tem toda essa conotação quando a gente fala de santidade, né? Talvez isso acontece porque a gente não compreende mesmo o que é essa palavra, né? E você estudou um pouquinho a respeito da etimologia da palavra, ou seja, do que significa a palavra. Então, se você quiser expor pra gente. Mais para frente eu vou falar É. disso, mas o fato é que não dá para falar sobre santidade sem uma forte contextualização bíblica. Né? A gente não pode ficar falando sobre santidade sem ir para a Bíblia, sem ver o que a Bíblia fala sobre santidade. Certo. Senão a gente está fadado ao fracasso ou à ideia de que nós podemos entendê-la. Né? A minha posição pessoal sobre santidade é que prevalece. Então eu vou chegar para um grupo grande, de 50, 60 pessoas, e pregar qual foi a minha experiência de santidade, e a partir daí todas essas pessoas têm que seguir essa experiência. Será que esse não é o erro dos grandes líderes? Talvez falar de uma perspectiva pessoal, sem analisar muito bem a palavra, ver o que ela fala, né? Acho que sem dúvida, acho que muitos líderes estão falando sobre santidade hoje em dia a partir disso, a partir da experiência pessoal, e colocando isso como uma norma de conduta, assim, uma regra de conduta dos seus liderados. Alguns até bem intencionados fazem isso bem intencionalmente, né, com uma intenção boa, mas outros também com má intenção, com mau caráter mesmo, de colocar isso sobre os liderados, colocar esse fardo, né, nas costas dos liderados. E outros bem intencionados apenas se esquecem de um detalhe primordial, que é consultar a palavra de Deus. Que a palavra teria que ser o básico. Né? Eu acho que também a gente precisa desmistificar e entender que a santidade talvez ela não tenha uma fórmula, né? Porque às vezes as pessoas abordam dessa forma. Um pastor tem uma experiência lá que ele entende que é a santificação e ele pega e usa isso para todos os contextos, né? Dizendo para as suas ovelhas que as experiências que ele teve podem ser experiências que eles também podem experimentar, né? Então acho que isso também é um perigo que a gente está correndo de tentar dizer o que é santidade sem estar pautado no que a palavra diz. Né? Hoje em dia já existem muitas fórmulas, né, de santidade. Você quer ser santo, então não namore antes dos 18, não assista TV no domingo à tarde, não ouça música. Corta cabelo. Não corte cabelo, usa o véu quando for na igreja. Então,
todas essas fórmulas não tem nada a ver com a Bíblia. Isso que tem que ser dito, assim, que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala sobre santidade. Né? Eu fui dar uma pesquisada em alguns sites cristãos evangélicos para saber o que o pessoal está pensando sobre o que é santidade. Certo. Tirando alguns sites assim que a gente sabe que são sites sérios, que investem mesmo no estudo da palavra de Deus, a grande maioria fala muito sobre a santidade como uma virtude humana para receber uma bênção de Deus. Ou seja, eu sou santo. É possível se tornar santo. Deus olha para mim e olha lá, o Luciano é santo. Então eu vou conceder para ele uma bênção. Toma aqui uma casa, toma aqui um carro. Normalmente são bênçãos espirituais, materiais. Então, muitos percebem a santidade como uma virtude humana para que Deus possa abençoar. Uma grande maioria das pessoas olham para a santidade assim. Infelizmente, acho que também o que me preocupa, principalmente, é que talvez essas pessoas que têm essa conduta de tentar esquematizar a santificação, talvez caiam num engano maior ainda e correm o risco de acrescentar à Bíblia aquilo que não tem na Bíblia. E acreditam de tal forma que aquilo se vira um método mesmo de santificação. Então, acho que é importante esse tema, ele é relevante para o nosso contexto. E nós, no contexto jovem, não sei qual é a idade das pessoas ali, mas eu creio que a maioria seja jovem, talvez tenhamos caído em alguns desses discursos, né, de que é possível se tornar santo desde que você faça lá a receitinha para se tornar santo. E nós vamos entender aqui que é muito maior do que isso, esse entendimento, né? Então, acho que a primeira coisa é entender que talvez... eu costumo dizer assim, quando eu vou estudar alguma coisa nova, eu costumo fazer o seguinte exercício: eu me limpo de tudo que eu aprendi até hoje, abro minha cabeça para que eu possa realmente aprender, ou então perceber de uma outra forma, né? Então eu queria convidar eles também a fazer isso, né? Que a gente pudesse um pouco tirar os nossos preconceitos, nossos pós-conceitos, e entender de uma perspectiva maior também o que a gente está querendo passar. Então a santidade, ela é importante a princípio. Mas o que é ela, Lu? Acho legal isso que você falou, que é uma coisa que eu chamo de desconstrução, né? Pegar tudo isso que eu sei, ou que foi me passado, ou que foi vomitado em cima de mim sobre santidade, e confrontar isso com a Bíblia. Ou até antes de confrontar isso com a Bíblia, pensar assim: eu vou desconstruir isso, pegar isso aqui e vou deixar de lado, porque agora eu quero saber o que a Bíblia diz para eu construir um novo conceito, alicerçado no que a palavra de Deus diz. Então, acho que primeiro de tudo a gente precisa desconstruir isso, essa ideia de santidade que a gente tem. A nossa pergunta hoje é muito oportuna, né? Deus espera de mim a perfeição? Deus espera de nós a perfeição? É uma pergunta interessante. Eu acho que eu até queria ouvir o pessoal aí. O que eles pensam, né? Deus espera de nós a perfeição? Será que Deus quer isso de nós? Será que é a perfeição que Ele quer, que Ele deseja? É uma pergunta interessante essa que eu a gente acho faz que hoje. A perspectiva da nossa vida cristã hoje, ela parte muito para essa questão. Vamos fazer uma metáfora, é como se fosse uma escada em que nós vamos subindo degrau a degrau. Vamos supor, você bebia, se você não bebe, você sobe um degrau. Você, sei lá, você colava na escola, agora você não cola mais um degrau. E aí a santidade fica num lugar, é como se a gente tivesse que alcançá-la por meio de um esforço que é nosso mesmo, né? E nós entendemos também que acho que a santidade, ela não é um princípio humano. A santidade é concedida por Deus. Acho que isso é o principal de se entender aqui hoje. E a santidade nunca é gerada em nós. Ela nunca é gerada em nós, a santidade. Ela não é um produto nosso, né? O Hugo vai dizer: fala, Murilo, logo de Campina Grande. Ah, legal. É o pessoal do projeto Sendo a Diferença. Bem bacana esse projeto. Legal. Então, como nos tornarmos santos, então, dessa perspectiva de que a santidade, ela não é um produto para ser comprado, nem algo para ser trilhado, né? Assim, acho que trilhado no sentido de mérito, né? O que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra santidade, tanto no grego, que ela é agios, né? Agios, quanto no hebraico kadosh, ela denota o mesmo significado, que é de separado.
Então é muito interessante esse significado de separação. Então, uma coisa que é santa, ou uma pessoa que é santa, ela é separada por Deus e para Deus. Na Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, não são só pessoas que são chamadas santas, coisas são santas. Os móveis do tabernáculo eram chamados santos. E Êxodo, uma montanha é citada como um monte santo. Lá, Paulo fala sobre comidas santificadas. Ou seja, o que é santo? É separado. Então, coisas podem ser santas e pessoas podem ser santas. Como Deus se relaciona com pessoas, então as pessoas que são santificadas são essas. São as pessoas que são separadas por Deus e para Deus. Então, dá essa ideia de que nada começa em nós. Exato. Quem separa é Deus e Ele separa para Ele. Eu achei uma definição que ela vai essa ideia também, mas um pouquinho além. Ela diz que nós somos separados. Santo é alguém que é separado para o serviço. Então é algo que é assim, ele é santo, mas ele não é um santo imóvel, né? Que às vezes a gente fica pensando com essa cabeça de que o santo é alguém imóvel, né? Vamos supor, ele atingiu a santidade e isso o torna... Como aquela ideia do catolicismo mesmo, de que o santo é alguém que fica lá, né, já está imaculado, ele não precisa ser adicionado mais nada, né, a respeito dele, então ele fica lá imóvel, parado, e essa definição me fez com que eu visse de uma maneira um pouquinho mais ampla, que é isso, que santificação ela é um processo, sim, mas que ela é um processo com um objetivo, ou seja, não é simplesmente nos tornarmos santos, é ser santo para que isso seja refletido neste mundo. Acho que talvez essa interpretação também fica um pouco deixada de lado um pouco também quando é dito essa questão, né? Eu tentei, antes de definir o que era santidade, talvez definir o que não é santidade, né, do ponto de vista. Aí eu queria que você comentasse também se você concorda, se isso tem respaldo bíblico ou não. Santidade não é a oposição ao pecado, simplesmente, mas é viver de uma forma que Jesus seja referência. Ou seja, o que me torna santo não sou eu que me torna santo, é a minha vida em Cristo que me torna santo. Porque, igual a gente falou no começo, às vezes as pessoas acham que a santidade ela é simplesmente se opor ao pecado, mas se opor com os próprios braços, né? Ou seja, eu fazendo por merecer para atingir alguma coisa. E a gente vai entender que é um pouquinho mais ampla, né? Acho que uma coisa que tem que ficar bem definida é que santidade não se dá por imitação. Eu penso assim, o Murilo é santo, então eu vou começar a imitar o jeito do Murilo até eu me tornar santo como ele. Não, santidade não se dá por imitação, mas por habitação. É Cristo em mim que me faz santo. Não adianta nada eu imitar tudo que o Murilo faz porque ele é santo para eu me tornar um santo. Não, eu só vou me tornar alguém que tem um comportamento moral adequado. Ainda assim não vou ser santo, porque santidade não se dá por imitação, mas por habitação. Talvez então a santidade que nós temos vivido é uma santidade ilusória, né? Porque é o que Jesus vai dizer. Você olha para o santo, né? Ou seja, para o fariseu, que é aquele que era visto como santo, imaculado, e você percebe nele trejeitos de santidade, ou do que a gente entende como santidade. Mas quando você vai investigar o coração dele, vai investigar a vida dele, vai ver com quem ele anda, o que ele diz, o que ele fala, como é o seu comportamento, a gente entende que ele não condiz com aquilo que Jesus era. Então, eu acho que esse conceito de imitação, que é o que a gente mais ouve dizer, é um conceito que, igual você falou, não é sendo como Cristo, ou se comportando moralmente como Cristo, ou passando por onde Cristo passou, nós vamos nos tornar santos. Eu lembro de uma vez que tinha uma pessoa que estava me contando que ela fez uma peregrinação onde Jesus teria andado. E isso era um fruto para poder se santificar, era um ritual de santificação. E eu lembro que eu tive essa ideia na hora. Eu falei, meu Deus, mas então quer dizer que para ser santo é só eu pisar onde Jesus pisou, eu falar com as pessoas que Jesus falou, eu ser como Jesus foi, no caso ele era judeu, né? Mas ser como Jesus for, não. Porque com a morte de Cristo ele já habitou em mim. E eu posso ser santo fora do contexto de Cristo. Que acho que para nós contemporâneos é uma percepção um pouco mais interessante, né? E que nos traz a vida de Cristo mesmo. Então superar essa mentalidade de que
a santidade é algo a ser conquistado, né? Isso é muito louco, essa ideia, porque a gente pode pegar pessoas que têm um comportamento moral exemplar, uma pessoa que não bebe, não fuma, não faz sexo fora do casamento, não rouba seus funcionários na hora de pagar, ou seja, uma pessoa que tem um comportamento exemplar, comportamento moral exemplar, e ainda assim não é santificado, e ainda assim não é santo. Isso inverte a nossa lógica de santidade, porque uma pessoa santa pra gente é essa pessoa que não bebe, não fuma, não faz sexo fora do casamento, basicamente isso, né? Não beber, não fumar e não ter problemas sexuais. É isso que a gente tem como santidade. E a gente pensar a santidade assim como a gente está conversando aqui, inverte totalmente essa lógica, né, que a gente tem. Porque a Fernanda vai dizer que Jesus era santo porque ele era totalmente separado por Deus. Exatamente isso. Jesus, ele só se tornou santo. Ele mesmo vai dizer que o pai, que o filho não pode fazer nada sem o pai. Ou seja, é Deus que o torna santo. Ele não tem condições de se tornar, né, por si mesmo, certo? Fernando vai dizer também, posso mandar por mensagem no Face o que era uma vez eu vi sobre santidade? Por aqui não cabe. Por favor, compartilhe lá com a gente no grupo, depois a gente pode estar discutindo, que talvez não tenha tempo hábil, mas a gente vai discutindo lá, faça isso por gentileza. Pessoal, participem também vocês, se vocês quiserem perguntar algo, dizer alguma coisa também, fique à vontade, tá? Então a santidade ela não é simplesmente a oposição ao pecado, ou que nós entendemos como pecado, né? Que são essas condutas reprováveis. Mas a santidade é realmente entender que nós somos habitados por Cristo. E isso nos torna santos, né? A segunda questão que eu pensei aqui é que a santidade não é agradar ou desagradar a Deus. É entender que tem uma maneira certa de viver a vida. Ou seja, se existe um Deus, se Cristo é real, existe uma maneira certa de viver. Nós não podemos simplesmente achar que algo que nós vamos fazer vai desagradar ou agradar a Deus. Uma verdade é absoluta. Deus não está de acordo com tudo que nós fazemos. Isso é real. Agora, eu já vi gente dizendo que a santidade, aquele que não anda segundo essa santidade, esse entendimento de santidade que a gente, do senso comum, ele está desagradando Deus. E mais, Deus o abandona por isso. Então, eu lembro que eu fiquei pensando, mas que Deus é esse, né? Que exige uma conduta, e ele exige mesmo, nosso Deus exige uma conduta, mas que dessa conduta o separa da comunhão com o seu filho. Talvez isso seja um entendimento que tem sido colocado pela própria liderança, né? Eu já presenciei gente que é machucada com isso, que a liderança disse que ela não estava apta a orar porque estava fora da comunhão com Cristo. Isso é equivocado, né? É o que a gente já tem falado aqui, nas outras semanas a gente já falou. A gente tem que parar de colocar Deus como essa namorada birrenta, né? Deus é uma namorada birrenta que se o namorado não faz o que ela quer, vira as costas e vai embora. Ou cruza os braços e fica bicudo. Não, Deus não é uma namorada birrenta. Deus nunca vira as costas para nós. Nós é que viramos as costas para Ele. Deus não é uma namorada birrenta. A gente tem que tirar esse entendimento errado de que Deus é essa namorada birrenta. E quando a gente fala sobre santidade, muito do que se fala é disso. Que, bem, eu estou fumando, eu estou bebendo, eu não estou indo na igreja, eu estou fazendo sexo fora do casamento, ou seja, Deus está furioso comigo, Deus virou as costas para mim, não vai ouvir mais a minha oração. Ou seja, Deus é a namorada birrenta, virou as costas, cruzou o braço, fez um bico para mim, porque eu não estou fazendo do jeitinho que Ele quer. Esse é no mínimo um Deus mimado, né? Mas Deus ele quer, eu entendo também que além disso, Deus ele nos coloca uma maneira certa de viver. Quando Ele vai dar, por exemplo, os seus mandamentos, quando Ele vai ensinar os caminhos a trilhar, ele exige que nós vivamos nesse caminho de vida, né? Mas eu creio também que Ele mesmo, se ele nos pede isso, é porque Ele mesmo nos dá a condição de caminhar. E qual é a condição? Qual é o caminho que nós podemos andar para seguir nesse caminho? É Cristo. Não existe outra pessoa que nós possamos nos espelhar. Talvez isso também seja um entendimento que nós temos perdido também, de que não dá para ser santo sozinho. Não dá para ser santo por si próprio, a menos que Cristo habite em você. E tem tanta gente com uma conduta que é maravilhosa, que você olha para o cara e você tem vontade de ser o cara.
E de repente você vai olhar, a vida de Cristo não está nele, mas ele tem lá, não está devendo para ninguém, igual você falou, não bebe, não fuma, mas aquela vida dele não produz outras vidas. Então acho que também é uma coisa que a gente tem que entender a respeito da santidade. Então a santidade ela não é agradar a Deus e desagradar, porque Deus não se, como eu já disse também, Deus não se decepciona com você, porque ele não espera nada de você, né, a respeito de expectativas. Deus não gera expectativas a respeito de você. No entanto, ele nos ama e nos quer o melhor, isso é um fato, né? Mas é entender que existe uma maneira certa de viver. Deus ele quer que nós andemos por caminhos retos, como vai dizer lá em Salmos. Ele quer que nós andemos por caminhos retos, mas quem provê a possibilidade de esse caminho ser reto é somente Cristo, né? Você quer ler ali o pessoal falando? Tem o pessoal falando? Vamos ver então aqui. Hugo. Vamos ver o que o Hugo falou aqui. Deixa eu só subir aqui. Começa ali, ó. Acredito que tipo Deus... Pode descer. Aqui. Acredito que tipo Deus conhece nosso coração. E falando sobre a pergunta, se Deus espera de nós a perfeição, acredito que Deus conhece nosso coração e eu acho que Ele espera de nós a atitude de santidade. Reconhecer que precisamos do Espírito Santo e que, como ele falou, subimos a cada dia um degrau. Santidade é um processo. A Maíra vai dizer, lendo 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, eu acho que a gente precisa entender melhor o que é essa santidade, né? Porque nós não temos condição de ser santos a menos que Jesus seja a nossa vida. Acho que esse é um ponto crucial para entendermos a santidade, de que não há santidade fora de Jesus. Não há santidade fora de Jesus. Que há, no máximo, é um bom cidadão, é um bom pai, é um bom aluno, é um bom frequentador de igreja, um bom tocador de música, um bom pastor. O máximo que nós vamos conseguir ser isso. Mas isso também não quer dizer que nós somos santos. Né? Acho que essa é a diferença principal. Hoje nós olhamos para os grandes líderes e nós achamos que porque o cara tá vivendo uma vida, ou tá vivendo uma vitrine, nós entendemos que nós conseguimos falar que ele é santo ou não, né? Santidade é algo que expressa somente na vida de Cristo. Esse é o ponto crucial para nós podermos entender. Terceiro ponto. Você quer falar mais uma coisa? Não, pode. Santidade é se reconhecer como pecador, mas dar razão a Deus. Ou seja, talvez o que nos falta também, né, dentro do nosso contexto evangélico é entendermos que nós somos pecadores. Muitos não sabem que são pecadores dentro da igreja. Eles como Jesus vai dizer, eles fazem a oração no sentido assim: Deus, graças a Deus que eu não sou como Ele. Então, essa mentalidade também é uma mentalidade que temos atrapalhado a entender o que é a santidade. Porque às vezes eu estou achando assim, eu sou santo. Por que eu sou santo? Porque eu não sou como aquele outro jovem da minha igreja que está indo para o motel com a namorada depois do culto. Então eu sou santo. Obrigado a Deus porque eu sou santo e não sou como aquele lá. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com não pecar. Ou não é só isso. É muito mais do que não pecar. É ter Cristo em mim. É essa igual a Marisa Bel Almeida está falando. A atitude de vocês é a mesma de Cristo. Que fala em Filipenses 2,5. Ou seja, é ter a atitude de Cristo, é ter Cristo em mim, é Cristo habitando em mim, não só eu imitando a Cristo. Exatamente. Então, se reconhecer como pecador, eu acho que também é um trajeto que a gente tem que passar. Porque se você não se entende como pecador, você vai ter a síndrome de Satanás, de achar que você é melhor que Deus. É o que a gente chama de teomania, né? Ou seja, a mania de querer ser Deus. E talvez você não tenha coragem de olhar para Deus e falar: Deus, eu sou melhor que você. Mas o fato de você fazer uma oração desse tipo, você está querendo dizer: Deus, obrigado, porque ainda põe um crédito para Deus, né? Eu sou orgulhoso e Deus me deu esse orgulho. Como se dissesse assim ainda, né? Mas não é só reconhecer como pecador. É preciso também dar razão para Deus. Ou seja, dizer: Deus está certo acerca de mim. Deus sabe quem eu sou. Eu não me conheço. Deus sabe quem eu sou. Porque às vezes também a gente entra pelo caminho do autoconhecimento, tentando apalpar alguma coisa ali sobre nós mesmos, mas a gente nem se conhece. E quem faz essa oração do fariseu é um cara que realmente não se conhece.
Não se consegue se olhar no espelho. Tantas pessoas na igreja não conseguem se olhar no espelho hoje, né, Lu? Acho que é bem isso. Paulo escreve isso, né? De procurar a si mesmo, né? Que não conhece a si mesmo, né? E quando Paulo fala assim, conhece a si mesmo, examine-se a si mesmo, não está falando de fazer terapia, de psicólogo. Está falando de reconheça que você é mortal. Reconheça que você não é um Deus. Ou então, como a gente falou no Filho Pródigo, é cair em si. Cair em si. Não é ir para o psicólogo, é muito mais que isso. Né? Senão fazer uma sessão de autoanálise. Né? O Hugo que pronuncia? Acho que é Hugo. O problema do homem é que ele sempre quer transferir a sua culpa ou defeitos. Exato. É o discurso, foi a mulher que você me deu, que Adão faz para Deus. Né? Uhum. É esse discurso. Deus fala, Adão, aconteceu. E Adão fala, foi a mulher. E a mulher fala, foi a cobra. Né? Ou seja, está sempre querendo transferir a culpa. A síndrome, né? Que mais? A Fernanda vai dizer, santidade é um ponto sem retorno. Adiantando o que eu falei lá no Face. Tá ok. Nós vamos dar uma lida depois lá. E a gente compartilha lá. Quem não está no grupo também quiser participar, pode ir lá. Que mais? Santidade não é andar nos limites da exigência da religião. Nós já falamos isso, né? É experimentar a pureza da vida com Cristo. O que é experimentar a pureza da vida com Cristo? Não tem nada a ver com não pecar, né? Tem a ver com experimentar essa essência do caminhar a cada dia com Cristo. Né? Eu acho que é muito... O que a gente tem de santidade hoje é o que eu chamaria de um neopuritanismo, né? Ou um semi-puritanismo. A gente acha que santidade é nunca pecar. Né? E não tem nada a ver com isso. É a pureza de se viver com Cristo mesmo a cada dia. É bem isso. Santidade não é ser... mais uma nesse sentido. Santidade não é ser irrepreensível na lei. Quem é que pode ser irrepreensível na lei? Quem é que pode dizer assim, eu não cometo pecado? Como vai dizer, não lembro agora a referência, mas aquele que se diz que não é mentiroso já mentiu. Uhum. Ou seja, aquele que tem a intenção de não dizer que não recorre na lei, é aquele que é o que frauda a própria lei. Né? Então eu acho que também santidade não é ser irrepreensível na lei, nem encará-la como um peso, que às vezes a gente pega os nossos dogmas, os nossos, vamos por obrigações mesmo, né? E a gente coloca sobre nossas costas, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E aquela santidade vira um peso, né? Uhum. Ele paga o preço para ser santo. Vamos falar sobre isso. Eu acho muito oportuno que bateu ali com a pergunta do Hugo. Ele falou assim, para vocês, como se aplica a santidade nos relacionamentos? Se não fugir do tópico. Vamos responder. Como se aplica a santidade nos relacionamentos? Acho que eu começaria dizendo que não tem nada a ver com o que a gente fala sobre santidade nos relacionamentos. Não tem nada a ver com eu escolher esperar. Eu diria assim, porque as pessoas que estão no relacionamento, principalmente no caso do namoro, a maioria dos namorados, tem a santidade como isso. O namorado vai encontrar a namorada, o namorado vai no caminho pensando, meu Deus, eu não posso pecar, eu vou chegar lá e aquela menina, ela é muito bonita, ela é muito atraente, eu não posso pecar. Porque o que a gente está falando na cabeça do cara? Ei, escolha esperar, não vai fazer sexo antes do casamento, não vai fornicar, não vai descer a serra com a menina, não vai descer a mão. E o menino vai encontrar a namorada pensando isso, não posso pecar. Isso não tem nada a ver com santidade. Santidade é ele encontrar com a namorada pensando assim, bem, eu sou habitado por Cristo, então eu vou mostrar para essa menina hoje como é que Cristo age. Eu sou Cristo, então Cristo não faria isso. Acho que eu até escrevi uma vez um texto, entenda bem, né? Nós não estamos querendo promover um alvará para que todas as pessoas possam fazer o que bem entender da sua vida. Isso não é santidade, isso é rebeldia, é diferente. Eu concordo que a vida santa, ela é uma vida, igual o Lu falou aqui, é uma vida que eu não faço o que Cristo não faria. É simplesmente isso. Cristo faria o que eu estou fazendo? Não. Então eu não farei também. Né? Tudo bem que isso gera algumas interpretações ao ponto de dizer que Cristo... Eu já vi uma vez, eu li um texto, e o cara estava dizendo que Jesus faria parte desse movimento. Uhum.
E eu achei aquilo um exagero enorme, porque como se Cristo precisasse de uma política ou de uma filosofia de vida para poder dizer que se ele é santo ele não é, né? Então eu creio que as pessoas que têm uma percepção de que Cristo está nelas não tem nenhum tipo de problema com isso. Como vai dizer lá em Colossenses, se você como é que fala lá? Se Cristo já está em você, por que você está preocupado em não tocar, não fazer toque naquilo, não toque naquilo, não toque naquilo outro? Cristo já está em nós, e quando Cristo está em nós, não tem mais o que discutir. Não precisa de filosofia de vida, não precisa de movimento. Você entendeu? Isso eu acho um pouco exagerado da parte. Eu escrevi uma vez sobre isso e uma menina me perguntou o seguinte: falou, então você está querendo dizer, olha só, né, como que funciona o negócio. Você está querendo dizer, então, que qualquer cristão pode fazer sexo com a namorada? Gente, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou querendo dizer o seguinte: é muito mais do que isso. É se entender como Cristo. É simples assim. Entender-se como Cristo. A gente não precisa ter uma política de namoragem. Não, a política já está escrita, chama-se Bíblia Sagrada. Ali conta como o plano de Deus, como Cristo viveu e como Cristo quer que nós vivamos, que é de acordo com o caminho que ele viveu. Simples assim, não precisa de uma política. Pode tocar aqui, não pode tocar aqui. Namoro é só depois de certa idade e até certo horário. Então não precisa de uma política assim. A política está escrita, que a Bíblia já está escrita para nós. Né? Isso é uma forma de nós nos relacionarmos, mas não é uma forma de relacionar com Deus. Acho que essa é a confusão. Talvez, se você precisa desse tipo de coisa, eu faço. Eu penso assim, faça. Mas não faça querendo achar que isso vai te salvar, que isso vai te tornar mais santo do que alguém. E quem não faz não é santo. Quem não faz não é santo. Isso não serve para colocar um divisor de águas em quem é santo e quem é santo. Serve o seguinte, para dizer, Cristo habita em mim, e Cristo sendo eu, não tem por que fazer isso. Certo? Então, só para não entrar muito nesse assunto, senão nós vamos... Não, a gente muda o tópico, né? A gente muda a conversa aqui. Bom, algumas pessoas disseram algumas coisas aqui, vamos ver. O Ian disse, acho que se você não tem santidade no seu relacionamento com Cristo, não haverá nos outros. Exatamente. É exatamente isso. Eu creio exatamente como você. Se você não tem... aquela história. Se você não faz alguma coisa... Por exemplo, se você não der o dízimo antes de você casar, quando você casar você não vai dar, não adianta. Você pode fazer o que você quiser que você não vai dar. Então eu acho que a vida cristã, ela parte desse princípio. Jesus faria? Eu faço. Jesus não faria? Eu não faço. É simples a vida cristã, né? Mas a gente gosta de conduta, a gente gosta de leis, a gente gosta do barulho, a gente gosta de tudo que nos é oferecido. A Carlinha vai dizer, só complementando, que para se entender como Cristo é primordial conhecê-lo. Talvez seja isso. Talvez seja esse o segredo. Nós não conhecemos a Cristo. Por isso nós não vivemos como Ele. É simples. Acho que eu até indicaria o livro do Philip Yancey, que chama-se O Jesus que eu nunca conheci, o Cristo que eu nunca conheci. Tem tudo, acho que se aplica a isso, né? Porque a gente não conhece Cristo. A gente conhece o cara legal que morreu na cruz, que o pastor fala toda semana, ou que a tia falou na salinha quando a gente era criança. Isso é muito interessante. A gente não conhece. E a gente vai dormir, aí a mãe fala, ora antes de dormir. Mas a gente nem conhece esse cara com quem a gente vai falar, né? Se contraria a regra, porque a mãe fala pra gente, não vai falar com o estranho. Daí no outro momento ela fala, ora antes de dormir. Ou seja, a gente não conhece, a gente está conversando com o estranho, então eu acho que isso que a Carla falou tem tudo a ver mesmo. E a gente só conhece Cristo lendo a palavra, né? Porque... Para muitos, Jesus é igual ao Pelé. Por exemplo, eu sei quem foi ele, eu sei qual é a trajetória dele, eu sei o que ele fez pelo futebol brasileiro, mas eu não conheço, não sei quem é, não tenho intimidade com ele. Eu sei tudo que ele fez, mas não tenho intimidade. Então eu acho que Jesus precisa participar da nossa vida. Se Jesus não participa da sua vida, você vai precisar de todas essas leis, porque você só vai conseguir se sentir santo assim. Então, mais uma questão aqui, até entra no que a gente está falando já. Santidade não é ser repressivo na lei, não é encará-la como peso, mas é ter prazer na lei, como vai dizer lá em Salmo 1, Davi vai dizer, antes
temos o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita dia e noite. É exatamente isso que estamos falando aqui. Se eu conheço a Cristo, e Cristo está em mim, acabou essa história de lei. Você entendeu? Acabou a história de lei. Você quer complementar com mais alguma coisa? Acho que só para terminar essa desconstrução, eu peguei 2 exemplos de textos que são utilizados para falar sobre santidade. A nossa pergunta é: Deus espera de nós a perfeição? A resposta é não. Porque a santidade não tem a ver com perfeição moral. Mas a resposta também é assim: alguém vai falar, mas tem um texto que é imperativo, que é um texto que eu peguei, que a gente fala, que é usado para falar sobre perfeição, que é Marcos 5,48, que fala: sejam perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Ou seja, Jesus está sendo imperativo: sejam perfeitos. Mas Deus espera ou não a perfeição de nós? Ou é uma perfeição metade? A gente vai ser perfeito, mas não vai ser 100% perfeito. Não existe 90% perfeito. Sejam perfeitos como vosso Pai é perfeito. Sim. Só que se a gente não olhar para o contexto desse versículo, a gente vai ficar se enganando aqui. Porque o que Jesus está falando no contexto é: amem os vossos inimigos. E se você é só amar quem te ama, é fácil. Mas amam aqueles que fazem o bem. Então, sejam perfeitos como o seu Pai é perfeito. Esse é o contexto. E a palavra grega para perfeito é teleios, que toda vez que ela é utilizada no Novo Testamento é no contexto de maduro. Então, sejam maduros como o vosso Pai é maduro. Então, não fica nessa de só amar quem é seu amiguinho, só amar quem é seu coleguinha, só amar quem não pisa no seu carro. Amem a todos, até quem faz o bem para você, até quem faz o mal para você. Então, seja maduro como o seu Pai é maduro. E você faz o mal para Deus e Ele não te trata mal. Porque essa é a expressão da totalidade de ser santo. Ser santo é superar aquilo que a gente já está acostumado. É surpreender a si mesmo. Não para surpreender a Deus, porque Deus não fica surpreso. Mas para talvez dizer assim: eu entendi o que é evangelho. Acho que essa pergunta é para responder isso. Deus espera a perfeição? Espera daqueles que entenderam o evangelho. Espera a perfeição daqueles que entenderam o evangelho. E aqueles que ainda não entenderam, Deus está buscando até eles entenderem. A resposta é sim e não, né? Sim para isso e não para aquilo. Exatamente. Então, como que a gente pode viver de maneira santa? Eu creio que um dos nossos problemas é que nós somos viciados, como nós já falamos no começo também, nós já somos viciados em nós mesmos. Então, isso faz com que nós só conseguimos ter olhos voltados para nós mesmos. Então, como ser santo? Numa geração onde nós somos viciados em nós mesmos. Ou seja, eu sou assim, você entendeu? Eu não tenho solução. O cara acredita metade em Jesus, né? Eu não tenho solução. Eu sou assim mesmo, cara. Não tem jeito. Eu bebo mesmo. Cristo não tem efeito nenhum na minha vida. O cara acredita mais no El Chan do que em Jesus. O pau que nasce torto nunca se endireita. Exatamente. Então, que Cristo é esse, então, né, que nós estamos cultuando aqui? Será que é um Cristo que nos exige coisas, que nos coloca alguns muros e a gente se vira para pular eles? Que Cristo que é esse, né? Que nos exige santidade de esforço. Se olharmos para nós, nossas competências, nossos esforços, e acreditarmos, nós olhamos para nossas competências, para nossos esforços e acreditamos que conseguimos nos auto-santificar. Isso torna impossível ver o reino de Deus. Ou seja, aquele que acredita que consegue santificar, ele não consegue entender o reino. Ele não entendeu o reino, porque a dinâmica do reino é outra. A dinâmica do reino não é o... Vamos pensar no contexto de reino mesmo. É possível um escravo ser rei, se esforçando de trabalhar? Não, um rei é rei, um escravo é um escravo o resto da vida. Ele pode se matar de trabalhar, ele ainda continua sendo escravo. Ele só vai ser um escravo exemplar, mas não deixa de ser no escravo. máximo ele vai ser um escravo que o rei vai olhar para ele e falar: olha, menino, que bom moço ali, menino trabalhador, mas a sua condição de rei continua sendo de rei, a condição de escravo continua sendo de escravo. E Paulo vai dizer que nós somos escravos de Cristo. Ele usa a palavra doulos lá, né? E no grego, que significa exatamente esse contexto de escravo, de ser serviçal de Cristo. E isso não é a menor posição, pelo contrário. Servir a Cristo é a maior das posições. Servir a Cristo é ser santo. Aqueles que servem a Cristo são santos. É isso que a gente não entendeu ainda. A gente está achando que isso é o rei.
E santo é sentar do lado do rei. Ou melhor, querer ser igual ao rei. Mas não é isso. Santo é servir a Deus. E servir a Deus implica milhares de coisas. Implica sim em não fazer sexo com a namorada. Implica sim em várias outras coisas. Mas isso é consequência daquilo que nós somos. Um bom escravo, ele sabe quem ele é. E por isso ele trabalha. Ele sabe ele está ali para trabalhar. Talvez eu acho que isso contemple também aquele outro conceito, né? De que a santidade diz que alguém santo é alguém separado para o serviço. Ou seja, alguém que só está habilitado para aquilo. Só veio ao mundo para aquilo. Então os santos são essas pessoas. Vamos ler. E o Hugo está falando. Podemos tirar a passagem de Marta e Maria? Jesus fala: Marta, por que corres e a fadiga? Aí ele termina ali. A ideia para mim, na questão de santidade nesse texto, é de que santidade é escolher a melhor parte. Você quer comentar? Bom, eu creio que a santidade ela é um movimento monérgico. Ou seja, Deus me dá a condição de ser santo. Não dá para ser santo. Não dá para ser santo. Não dá para eu escolher ser santo. Eu posso escolher ser santo e ser um crente exemplar, um cristão exemplar, um cidadão exemplar. Mas sendo esse cara exemplar, ainda não sou santo. Se eu não tenho Cristo habitando em mim. Eu acho que é essa a questão. Não dá para fazer para ser. Tem que ser. Acho que é bem simples assim. A Isadora disse: qual é a relação entre santidade com a salvação? Ela faz uma pergunta bem interessante do ponto de vista teológico, né? Primeiro que acho que tem que desconstruir essa ideia de que tem que ser santo para ser salvo. É um dos textos que eu ia comentar mais pra frente, mas vamos lá agora. Um dos textos muito utilizados, tem até um livro escrito sobre isso, que é Hebreus 12:14, que fala: seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, qual que é a ideia que dá isso? Bem, se a pessoa não for santa, ela não vai para o céu. Né? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se eu não seguir a santificação, eu não vou ver a Deus. Vou ficar aqui quando eles voltar, vou ficar aqui chorando porque eu não subi. Mas, veja lá, isso anula totalmente o texto de Efésios 2:8, que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Se eu sou salvo pela graça, eu ser santo, ser salvo, não condiz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Anula a graça falar que a santificação é o que me faz ver a Deus. Não tem nada a ver com isso. Porque se santificação fosse o quesito para a gente ver a Deus, graça não seria um conceito fundamental da fé cristã, ia ser a meritocracia. Ou seja, ele tem o mérito porque ele é santo. Então, não é isso o que Hebreus 12:14 está falando. Senão anularia o discurso que Paulo fala em Efésios. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, a gente vai falar mais sobre isso rapidinho, mas de uma maneira geral é isso. Se eu não for santo, se o Murilo não for santo, ninguém vai ver a Deus. Ninguém vai ver a Deus na vida do Murilo. Ninguém vai ver a Deus na minha vida. Então essa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor é para os lados, não é para si. Não é para a relação com Deus, é para a relação com o próximo. Santificação não é para merecer Deus, mas é para introduzir Deus. A pessoa vai olhar para mim e vai falar: olha que pessoa santificada. É uma pessoa que de fato tem Cristo habitando nela. Então santificação sem a qual ninguém verá o Senhor não tem relação com salvação, mas tem relação com testemunho. Exato. Eu creio nisso também. Então, nós olhamos para nós, para nossas competências, para nossos esforços e acreditamos que conseguimos nos auto-santificar. Isso nos torna impossível ver o reino de Deus, exatamente como você expôs aqui agora, exatamente agora. Talvez seja por isso que tanta gente tem vivido de forma geral sobre o engano de buscar a perfeição segundo os padrões dos homens, ou seja, da religiosidade, da moral, da ética, de forma geral, sobre o engano de buscar, ou seja, tentando satisfazer um padrão ético, moral e religioso, e sendo consumido por essa ideia de que a santificação pode ser produzida como o homem sendo promotor. Quem promove a santificação, Lu? Cristo. É Cristo. Somente. Todo aquele que aceitou a Cristo é santo. Isso quer dizer o quê? Várias coisas na fé cristã. Primeiro, nova vida. Segundo, a sua condição de pecador. Terceira, não dá
para viver mais como eu vivia antes. Jesus vai nos mostrar que existe uma maneira certa de viver. Vamos bater de novo nessa tecla. Então, não dá para simplesmente acreditar nessa ideia de que se eu não roubo, se eu pago meus impostos, se eu nunca matei ninguém, isso vai fazer com que eu entre no céu. Isso é um engano. O que vai fazer é o seguinte, que todas essas questões, se eu não fizer isso, isso me dá um reflexo de Deus, que Deus não é um Deus que mata, Deus não é um Deus que rouba. Se eu não mato, não roubo, é porque Deus está em mim, e isso me torna santo. Certo? Eu leio. Lá, então. A Isadora Lopes fala, eu também creio nisso, mas sempre fico uma dúvida se por crer, ser batizada, não há nada que eu possa fazer que anule a salvação? A Carla já responde lá embaixo, acredito que não, Isadora, pois salvação é presente, Deus não fica jogando com a gente, né? Senão ele ficaria um joguinho de tira e devolve a salvação. É bem isso, a Carla resumiu bem. É isso, é como a gente tem falado, Deus não é a namorada birrenta. Ele não me ligou hoje, então daqui a salvação. Ou ele não orou hoje, então a salvação agora é minha. Hoje ele orou, então a salvação. Então não existe isso. E ela falou ali, de crer e ser batizada. É muito interessante isso nas palavras de Jesus, porque ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a fazer as coisas que eu tenho ordenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não será. Ou seja, não está falando assim, quem não crer e não for batizado. O batismo não é uma prerrogativa para a salvação. Não, quem crer, simplesmente. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não será. Então, não existe isso. Acho que é uma coisa que a gente tem colocado muito em cima das pessoas, né? A gente não, acho que eu posso me excluir disso nesse momento. Que é de falar que Deus joga com a gente. Toma salvação, tira salvação, toma salvação, tira salvação. Isso cria um contingente de cristão que tem medo de ir para o inferno quando morrer. Isso é um absurdo ter cristão que tem medo de morrer, de ir para o inferno, ou tem medo de morrer. É gente que ainda não sentiu o amor de Cristo, né? Que João fala, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, é horrível isso, né? Tem que parar com isso. Se você está assistindo e ainda tem medo de morrer e ir para o inferno, para com isso. Se você nasceu de novo em Cristo, isso não existe. É uma vez salvo, sempre salvo. Não existe isso. Além disso, tem uma outra questão também que é a cruz de Cristo, né? Uhum. Eu dizia assim, eu abordar essa ideia, eu dizia assim, então Cristo Jesus morreu para nada. Para que Deus deu o filho dele, então? Se a minha salvação estava na minha mão... Para que Cristo morreu? Cristo morreu. Para quê? Claro que a minha salvação é a expressão de Cristo em mim. A expressão de Deus através de Cristo em mim. Não tem outra forma de ser salvo. E tem outra, salvo do quê? Eu sou salvo do quê? Uhum. Você sabe o que você é salvo? Você sabe o que você é salvo? Você é salvo de você mesmo. Da sua tirania de querer ser Deus. Você é salvo do seu impulso de querer ganhar o mérito para você mesmo. Você é salvo da glória que você quer tanto. É disso que você é salvo. Deus vai mostrar, gente, sou eu que sou essa pessoa que está querendo ser. Entendeu? Então, a salvação, num contexto minimizado, claro que ela aborda e se torna um pouco maior que isso, mas a salvação, de uma forma simples e geral, é isso. Deus resgatando você de você mesmo e de Satanás. Uhum. É isso, a salvação. Então, se você se você já crê na cruz, se você crê que você morreu e ressuscitou com Cristo na cruz, não tem inferno para você. É simples assim. Tudo simples. Acredito no que mais? A Eduardo disse tem mesmo. Meu amor, você é salvo. Acabou. Claro com isso. Acabou, você é salvo. Não existe conduta que te leve para o céu. O que existe é Cristo na sua vida. Só isso. Acho que essa é a tônica aqui da nossa situação, né? Deus não está exigindo nada de você, a não ser que você saiba que Ele é a tua vida. É só isso. Que mais? Então, eu acabei explorando aqui outras questões, Lu, que acho que nem vai dar tempo a gente explorar aqui. Vou passar de forma rápida. Por exemplo, então quer dizer que Deus é o único que é o santo e o santificador? Exato. Deus é o único que é santo, totalmente santo, e é o único que é o processo santificador. É só por Deus que a gente consegue
ser santo. A fé que você tem não é sua, é Deus que te dá. Certo? É igual eu falei, é esse movimento monérgico. Certo? Então, só para expressar essa questão da santificação, todos conhecem a história da Torre de Babel, né? O que é a Torre de Babel? Eu não vai dar tempo da gente ler aqui, mas a Torre de Babel é nada mais nada menos do que homens querendo chegar no céu. E alguns conhecem o contexto que lá virou uma confusão. Babel é a expressão de como nós pensamos hoje. Nós estamos com essa mentalidade de Babel, de que é possível criar-se muros até alcançar o pé de Deus. O que é isso, gente? Isso não existe. O que existe é um Deus operante na Terra. O movimento de Deus é sempre de cima para baixo. Não existe nada que nós possamos fazer para alcançar a Deus, ou a santidade, ou o seu trono, ou sei lá o que você quer de Deus. Deus está aqui na Terra e Ele se revela através de Jesus Cristo. O que mais a gente precisa? O que mais a gente precisa? Não é isso? Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Deus já se revelou. Deus já te salvou. O que mais você quer? Acho que a pergunta irônica que o salmista faz, né? Ele fala, que outro bem tenho além de ti? Ou seja, se eu tenho a Deus, o que mais eu quero da vida? Acho que se aplica nisso. Que me adianta ganhar tudo e perder a alma. Uhum. O Leonardo do Carmo está falando assim, a justificação gratuita pela graça apenas exige a fé em Jesus. Daí ele cita ali Romanos 3:23, que fala lá, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. É bem isso. Romanos é a carta magna, né, dos reformadores. Essa ele acertou no peito, né? E Romanos, que é chamado do Evangelho de Deus, ou o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, também alguém chama. Romanos do capítulo 1 ao capítulo 4 vai falar ou do capítulo 1 ao 3 vai falar dessa nossa condição, que está todo mundo ferrado, assim. Tanto quem está o pecador longe de Deus, tanto quem acredita que está salvo pelas obras. E Romanos 5:1 inaugura um novo tempo, né, que fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não é justificados, pois, mediante a santidade. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, bem isso que o Leonardo do Carmo cita. Justificação gratuita pela graça. Então não tem nada assim. Se eu falar que a justificação vem pela santidade, eu anulo a graça e anulo a cruz de Cristo. O ladrão que estava ao lado da cruz, quem era ele? O que Por ele que fez? ele foi para o céu? O que ele fez, né? O que ele fez? Ele matou, roubou. E Jesus disse o que para ele? Disse, ainda hoje você vai estar comigo. Por quê? Porque ele creu em Cristo. Ele olhou para Cristo e falou, esse é o Filho de Deus. Esse é o cara que a gente estava esperando. Né? Dentro do contexto judaico. Esse é o cara, meu. Sem ele não tem vida. Os dois ladrões, né? Um de um lado falava, você não consegue nem salvar a si mesmo. E o outro não. O outro falou, lembra-te de mim, né? Quando você estiver no paraíso. Jesus fala, não, digo que ainda hoje você vai estar comigo. O ladrão da cruz, ele não frequentou a escola bíblica, né? Não fez nada. Ele não foi na reunião creu, simplesmente sábado à noite. Não, ele simplesmente creu. É isso. Mais uma vez, né? Isso não é um alvará para você matar a gente, para você roubar. Jesus quer que a gente ande conforme ele andou. É isso. Tá, então essa ideia da Torre de Babel, né? Que eu queria explorar um pouquinho mais, mas vai faltar um pouco nosso tempo, então eu só vou passar um pouquinho para vocês entenderem. Babel é a mentalidade que nós temos hoje, de que é possível construir coisas para alcançar a Deus, enquanto Deus, ele desce, ele vem do céu para baixo. Como vai dizer, por exemplo, a Bíblia vai dizer que se humilhou e veio, né, que Deus se veio na forma de carne, se humilhou e veio aqui à terra. É esse movimento de Deus. Não dá para alcançar Deus. E a história bíblica é o tempo todo isso, né? Sempre o homem querendo chegar até Deus. O Torre de Babel é um exemplo. Caim e Abel é outro. E quando, na verdade, o que Deus faz é o tempo todo ele indo atrás do homem, né? Alguém diz que religião é o homem tentando chegar-se a Deus. E redenção é Deus vindo até o homem. Graça é Deus indo até o homem. São dois movimentos opostos, né? A gente não entendeu isso ainda. É isso que nos falta. Então, a possibilidade de santificação se encontra somente em um movimento vindo dos céus em direção de nós. O plano de Deus é anti-Babel. É o contrário de Babel. Que referência a gente podemos ter de santos, então? Quem que você quer usar de referência, a não ser Jesus Cristo?
Qual é a outra referência de santidade que podemos dizer, não, esse cara é santo? Quem? Não, somente Cristo é santo. Porque ele é o próprio Deus, vai dizer a palavra. Ele é a plenitude da divindade, ou seja, ele é Deus e ele é santo. Muitos creem que o cristianismo e a sua vida cristã é uma utopia. Eu já ouvi um papo assim uma vez, que o cristianismo é uma utopia, não vai chegar a lugar nenhum, assim, no fundo. É só um trilhozinho que não tem final. Né? Por isso, alguns deles até se colocam distantes da prática do cristianismo. Não, o cristianismo é uma ideia legal assim, pra gente seguir, mas se for levar o pé da letra mesmo, ele não é um negócio assim, que é possível, né? Ele é assim, pra gente ser melhor, pra gente aprender a amar os outros, pra gente dar dízimo, é uma filosofia bacana pra se seguir, né? Então a gente também tem essa mentalidade que nos atrapalha entender o que é a santidade, né? Inclusive cristãos dizendo isso. Já ouvi até cristãos dizendo isso. É pastor dizendo isso. Para quem tem uma referência como Cristo, e presta atenção nessa frase, para quem tem uma referência como Jesus, não tem desculpa para querer viver fora das utopias. Ou seja, se Jesus está você tem que acreditar. Você tem que crer, como esse menino aí o bandido da cruz. Ele não viu o céu. Ele não sabia que era o céu. Ele creu. Simples assim. Talvez ali quando Jesus falasse para ele pensasse, bom, é melhor que ir para o inferno, né? Bom, se ele está falando que existe céu, é melhor que ir para o inferno. Ele creu. Creu que Jesus era o único salvador da vida dele. E é isso que nos falta muitas vezes, viu? É isso que nos falta. Crer que Deus é simples, né? Que Cristo é suficiente para isso. Né? Nós achamos que não conseguimos porque de fato não conseguimos. Se Cristo está em mim, não posso me usar de referência para mim mesmo. Se eu tenho Cristo, como é que eu posso dizer para assim, eu não consigo? Estou usando eu mesmo como referência de mim mesmo. Cristo por Cristo nós conseguimos. É isso que nós temos que crer. É possível ser cristão, sim. É possível. É difícil, é muito difícil. Mas é possível, sim. Se eu não crescesse, você não estava falando. Vida santificada, Lu, como que ela funciona? Eu separei aqui também algumas frases que enquanto eu ia meditando. Não sei se você já chegou lá, você quer falar alguma coisa no meio do caminho? Na morte de Cristo, somos feitos justos e santos. Qual que é a virtude de um santo? Justiça. Qual que é a virtude de um justo? Sem os dois não dá para andar. Com a justiça de Deus e com a santidade que Deus nos dá. Ao morrermos juntamente com Ele, a maneira certa de ser gente nos torna santos. Eu vou bater de novo nessa tecla. Se nós somos santos, existe uma maneira certa de viver. Se existe uma maneira certa de viver, é porque nós podemos alcançar a santidade. Certo? Deus quer a nossa santificação, porém, não é possível a santificação da velha vida adâmica. Tem gente que está insistindo na vida velha, que está com os olhos na outra vida. Ela é incorrigível, meu querido. Não tem como você querer viver da perspectiva, do mesmo ponto de vista, sendo que Deus te colocou num outro ponto de vista. Não dá para... Eu estou dizendo aqui o tempo todo, não dá para viver mais a vida antiga. Existe uma maneira certa de viver. E essa maneira certa de viver é referenciada em Cristo. Eu estou repetindo porque é disso que a gente aprende depois da 30ª vez repetido. Então, gente, mais uma vez, só dá para ser santo se formos com Cristo. Não dá para você se tornar santo. A Mayra Guedes está citando ali 1 Coríntios 27:31. Fala lá que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e que é por iniciativa dele que somos feitos em Cristo, para que ninguém se glorie em si. Se alguém for se gloriar, se glorie perante a ele. Exato. É bem isso. Então a gente podia mudar isso para falar que Deus nos faz santos por iniciativa dele, né? E ele confunde essa nossa mentalidade boba de achar que nós podemos ser santos. Porque se alguém quer se gloriar de ser santo, se glorie perante a ele, que é por iniciativa dele, não nossa. Ou seja, o mérito é todo dele, não tem o que eu fazer para mim. É preciso restabelecer a maneira de viver segundo ele. É isso. Então, como que o santo vive? Essa maneira de viver dos santos invade a realidade do mundo. Não dá para ser santo e passar despercebido.
Jesus vai falar sobre questão de ser sal e ser luz. Não dá para se considerar santo e passar despercebido. Se Jesus viesse com o discurso dele, olha, eu sou filho de Deus e é isso aí. Não fizesse mais nada. Sou filho de Deus, pronto. Ah, mas quem que autoriza você ser filho de Deus? Ah, eu sou filho de Deus, tô falando. É isso. Eu sou filho de Deus. Então nós temos essa mentalidade também, né? De que o Filho de Deus ele passa despercebido nesse mundo. Não tem possibilidade de ser santo e passar despercebido no mundo. Esse tópico que eu chamei aqui de para que serve a santidade, né? É esse, da vida santificada. Que o nosso grande problema no Brasil hoje é isso. A gente tem uma porcentagem muito grande de evangélicos e a gente não tem nada de mudança de realidade social no país. Porque a gente está com milhões e milhões de evangélicos achando que ser santo é ter um bom comportamento moral. Quando não. Quando ser santo é ter motivação digna e fazer com que essa motivação, esse comportamento, interfira na realidade social das pessoas para que mais pessoas venham a Deus. E o Hugo está falando ali, viver uma vida de santidade, viver sendo a diferença. Exato. Exatamente. Exato. E olha, essa diferença que você faz é unicamente, exclusivamente porque você é santo. Não tem outra explicação. Não dá para fazer para ser. A gente faz porque a gente é. É simples, é simples. Não dá para uma laranjeira dar um limão. Ela só vai dar uma laranja. Você entende? E ela não é uma laranjeira porque ela dá laranja. Ela é laranja, aliás, ela é uma laranjeira e por isso ela dá laranja. A árvore não está lá por causa da fruta. O fruto está lá por causa da árvore. Né? Então a gente por isso que eu falei ali atrás que santidade não é pra gente ver Deus, mas é que santidade é porque eu vi Deus. Porque eu vi Deus, ele me fez santo. Então não é um mecanismo para eu ver Deus, mas é porque eu vi que eu sou santo. Ele já está, né? É uma questão de presente. Então essa maneira de viver do santo também é focada na doação da sua própria vida em direção ao outro. É o que você está falando aqui. Essa maneira de viver dos santos não dá testemunho de si mesmo. Nós estamos falando aqui agora também, mas de Cristo e seus efeitos. Quanta gente querendo dar testemunho de si mesmo. Acho que esses que pensam que são santos, esse é o maior impulso deles, querer dar testemunho de si mesmo. Dizer assim, olha, eu sou santo porque eu faço isso, eu sou santo porque eu tenho aquilo, eu sou santo porque eu falo em línguas, eu sou santo porque eu oro, sei lá o quê. Então, é simples. É simples. Maneira de viver dos santos não dá testemunho de si mesmo. Toda vez que você vê alguém dando testemunho de si mesmo, desconfia daquele cara. Que não é Jesus que está ali. Né? É qualquer outra coisa. Mas ele dá testemunho de Cristo e dos efeitos que Cristo causa. Quanta gente, Lu, não teve contato. Nós somos quando ele não teve contato com Cristo, com a pessoa de Cristo fisicamente, mas nós conhecemos os efeitos dele. E isso nos torna santos. Jesus nunca apareceu para mim assim em carne viva. Nunca aconteceu isso. Mas eu sei os efeitos dele. Eu sei o que o seu poder faz com os seus filhos. E é por isso que eu creio. Certo? Essa maneira de viver dos filhos, aliás, dos santos, é fruto de uma tomada de consciência que Cristo é o centro da santidade. Não dá para ser cristão, não dá para ser cristão sem ser santo, não dá para ser santo sem ser cristão. Ter Cristo como referência. Não dá. Desculpa, não dá. O Yugo vai dizer assim, santidade é diretamente ligada ao testemunho. Não adianta ter todos os dons e quê? Não ter amor. Não ter amor. O maior dos princípios é o amor. Quantos cristãos, gente, eu gosto de chamar de cristãos nominais, pessoas que se entendem como cristãos, mas não amam. Tem o conhecimento de Cristo, mas não tem amor. E usa esse conhecimento para atacar o outro. Se percebe como alguém diferenciado em relação aos outros, mas usa disso para atacar os outros. Né? Então o cristianismo, o evangelho vira uma bomba na mão dele, em vez de virar algo que soltasse amor para todos. Sem amor não dá para fazer nada mesmo. Não dá para ser santo sem amor. Deus não era santo, ele não fosse, né? Primeiro.
Mayra Guedes fala, como diz o pastor Glenn, sou um falido alcançado pela graça. É isso. Exatamente. Sou um pecador que Deus santifica. O Paulo vai dizer, eu sou o pior dos pecadores. O Leonardo do Carmo também fala, acredito que a santidade exala o perfume do Evangelho de Cristo. É ativa e perceptível aos demais irmãos de maneira humilde e convidativa. Exatamente. Acho que é perfeito isso que você falou. Exala o perfume, o bom perfume de Cristo, do Evangelho de Cristo. E isso faz com que os demais irmãos também queiram exalar esse perfume de Cristo. Não é uma coisa que as pessoas queiram exalar o perfume do Luciano, não. É que as pessoas queiram exalar o bom perfume de Cristo. É isso. Exatamente. Ser santo como Deus não é se comportar como Deus. É ser guiado pelo impulso de Deus. Ou seja, você querer ser santo como Deus, como você já diferenciou aí, não é você querer ser como Deus, que isso é diabólico, isso é satânico, Satanás quer ser como Deus. A serpente vai instigar isso também, Adão e Eva. Mas não é você querer ser como Deus, é você ser impulsionado por Deus. Deus mudou a minha vida. É isso, acho que isso serve para a gente fechar, né? A gente falar isso, para isso que serve a santidade. A santidade serve para introduzir Deus, para que Deus seja visto na nossa vida. E não é um esforço nosso, é um esforço de Deus, a iniciativa dele. Né? Eu diria isso, que santidade não é para Deus, é para o próximo. Deus não está nem aí se o meu comportamento moral é bom. Ele me salvou pela graça. Então, mas Ele quer que o meu comportamento moral seja bom. Que ele para os outros, para os lados, né? Eu acho que eu diria isso, né? Santidade não é um mecanismo para merecer Deus, mas sim para manifestá-lo. Não é para Deus, é para o próximo. Jesus manteve-se santo para que as pessoas enxergassem a Deus na sua face. Então, santo é a pessoa que não vive para si. É a pessoa que vive para Deus. Que, em termos práticos, é viver para o próximo. O que Deus vai dizer sobre o outro, né? Que o outro é Ele mesmo. Ou seja, se eu vivo em direção ao outro, eu vivo em direção a Deus. Esse é o principal da santidade. Não dá para se colocar como santo sem entender isso. E o Juan faz uma pergunta ali. Como vocês enxergam essa questão de santidade na igreja, na congregação? A gente está falando da comunidade local. Acho que não tem diferença, né? Santidade para os lados. Né? Serve para que a manifestação de Deus seja vista ali na vida em comunidade. Eu acredito assim que dentro da comunidade que Deus te quer dentro da comunidade. Essa sua santidade te dá condições para que você seja um servidor dentro da comunidade. Nós estamos falando aqui, falei agora há pouco, não dá para ser santo e viver fora do rebanho. Não dá para ser santo fora do rebanho. Então essa santidade ela te move em direção a servir a comunidade, e fazer com que os outros enxerguem. E as comunidades, a gente tem cabeça que a comunidade é a igreja, né? A família é uma comunidade, a sua escola é uma comunidade. Então a santidade ela serve. O Oraval teve aqui outro dia, ele falou um negócio que me marcou muito. Que ele disse assim, você já parou para pensar que todo esse aparato que existe em volta de você, ou seja, seus colegas de trabalho, a sua escola, tudo isso serve para revelar que Cristo esteve aqui? E mais, e aquele cara que está do seu lado lá no seu trabalho, ele só está lá porque você precisa contar para ele quem ele é em Cristo? Acho que essa verdade ela revela a santidade. Os santos não se contentam com a sua própria santidade, mas eles querem explicar o que é isso, né, para o outro. Quer dizer, gente, vocês não sabem o que eu estou experimentando, eu quero muito que você experimente isso. Se nós não vivemos nessa perspectiva, de nada adianta dizer que nós somos cristãos. O Iago está falando ali, é verdade, como você falou no post do MVC, Minha Vida Cristã, até Deus vive em comunidade. Sim, Deus é uma comunidade. E ninguém foi feito para ser sozinho. Ninguém foi feito para ser sozinho. Os santos vivem com santos. Certo? A experiência cristã, a experiência com Deus é individual, mas a caminhada cristã é comunitária. O outro não tem como.
Tem uns querendo se afastar do ajuntamento para se sentir mais santo, mas não tem possibilidade disso. Isso aí.